lá. O que você leva em consideração na hora de votar? O partido? A ideologia? O perfil psicológico do candidato? A formação religiosa dele? As propostas de governo? A simpatia ou simplesmente a imagem? Estudos feitos nos Estados Unidos com base na neurociência mostram que as emoções são significativamente mais importantes do que a razão na hora de definir o voto. Será que no Brasil também é assim? Como vota o eleitor brasileiro? Este é o tema do Plano Geral de hoje. Aqui no estúdio, eu recebo Pedro Humberto Faria Campos, doutor em Psicologia Social e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Psicologia, Andréa Paladino, cientista político, e Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas. O que o eleitor brasileiro leva em conta na hora de votar? O jornalista Marcos Martins foi às ruas de Curitiba e conversou com alguns eleitores. Vamos conferir. Num primeiro momento, eu pesquiso toda a trajetória política dele, inclusive as realizações, a questão de ficha limpa, quais são os projetos futuros dele, quais são as coligações que ele fez. Eu acho que tudo isso são fatores importantes para você tomar uma decisão. Se é ficha suja, se é ficha limpa, de onde ele vem, o que ele já fez, o que ele deixou de fazer. Isso é importante, pelo menos na minha opinião. Partido também é importante. Tem que ver o que fez o partido no passado, o que pretende no futuro, sem muita promessa. Tudo baseado nas realidades do Brasil, aquilo que a gente precisa. Não adianta você ficar prometendo coisas impossíveis. Tem que ter uma análise aí antes da escolha, então. Tem que ter uma análise profunda. E isso nós, os brasileiros, às vezes não conseguimos discernir, né? O que é bom, o que é ruim para o povo brasileiro. Vou dizer que sou socialista. E sempre falo e penso desta maneira. E o candidato tem que ter estas condições. Se não faz pelo entorno, pela população, não me serve como candidato. A promessa não é suficiente. Tem que haver fatos que o identifiquem como um responsável por o público que ele vai ter, pelos concidadãos, pela sua cidade, pelo seu estado, pela sua condição e seu país. Para a gente votar para a pessoa certa, tem que realmente fazer isso. Conhecer caráter, conhecer personalidade e conhecer o grau de instrução que ele tem para trabalhar em função daquilo que ele vai exercer. Precisa uma análise antes de votar? Uma análise global antes de votar, sob pena de sofrer pelo erro cometido. Bom, gente, mas como é que é feita essa análise, não é? Os eleitores brasileiros estão entre os que menos valorizam a ideologia política ao escolher um candidato, segundo uma pesquisa realizada na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. O estudo comparou 39 países de 4 continentes. Em relação à coesão ideológica dos eleitores, o Brasil ficou em 37º lugar. Para o cientista político que comandou o estudo, Scott Mainwaring, o eleitor médio brasileiro é relativamente desinformado e vota muito na imagem pessoal do político. Essa conclusão não estaria subestimando o poder das ideias e de um bom programa de governo? Como a gente viu aí numa simples enquete na rua, os eleitores falam que analisam, que vão atrás do currículo, do perfil psicológico e tudo mais do candidato. Andréa, qual a sua opinião sobre isso? O que você acha? Então, Fernanda, eu discordo do que foi apresentado pelos entrevistados. Que, evidentemente, quando você coloca um microfone na frente de alguém e pergunta se ela raciocina sobre o voto, ela vai dizer que sim. Ela não vai dizer, não, eu voto de maneira irresponsável, até porque tem consciência da responsabilidade de participar. Mas isso é uma imagem que se traduz muito rapidamente numa pergunta que você pensa em quem você vai votar, você diz, eu penso nisso, naquilo. Mas no momento de votar? Não, mas de fato, assim, se você for para a próxima pergunta e disser por que escolheu fulano, ele não vai muito adiante de eu gosto dele, eu simpatizo com ele, ou ele é um homem honesto, uma mulher honesta e assim por diante. Que são coisas que, de fato, a gente não tem a menor condição de saber, porque quantas pessoas conhecem os nossos candidatos pessoalmente? Né? A gente mal conhece a pessoa que mora com a gente, que trabalha com a gente, quem dirá um candidato
a presidência da República, né, mais distante, o vereador, o prefeito até seria mais próximo. Com relação à ideologia, a ideologia no Brasil depois, enfim, do regime militar e tal, ela acabou sendo colada numa ideia negativa. Então, ter ideologia significa que você está ligado a uma postura de esquerda. Você é um ativista, um militante político, exatamente. O que acaba nos dificultando uma participação, um engajamento político da sociedade. Eu costumo dizer, né, eu sou professora e digo para os meus alunos, não é sujo política, não é vergonha política, não são só os políticos que participam da política. Na verdade, todos nós fazemos política todos os dias. Só que nós não estamos envolvidos com nenhuma causa, nós não estamos envolvidos com nenhuma ideologia. A escolha do voto é feita basicamente pela simpatia do candidato que você tem com o candidato. E isso a gente vê, eu faço perguntas para as pessoas, as pesquisas devem mostrar de alguma forma isso, que eu gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Tanto que as brigas são feitas pessoalmente, eu defendo como uma postura pessoal, né? Meu candidato como se ele fosse meu amigo, e não as ideias desse meu candidato. Mas isso é por uma baixa politização. Nós não temos cultura de engajamento político, nem em grêmios estudantis, nem em sindicatos, nem em associações, nem em grupos nenhum. As pessoas não participam da reunião de condomínio para discutir questões do seu próprio condomínio. Então, não há de ser de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, que um chamamento político nos leve a pensar numa questão mais ampla, né, em termos políticos. Por isso a campanha é assim. A campanha é voltada em ofensas, você sataniza o outro, né, para que ele se transforme num monstro, e daí as pessoas defendem esta ideia. E, de fato, a gente não viu isso. Essa eleição, por exemplo, agora nesse segundo turno, sobretudo que você tem focado em dois candidatos, uma discussão mais aprofundada, porque a população não sabe mesmo fazer essa discussão aprofundada. Então quer dizer que não adianta, a questão é emocional mesmo. A pessoa conhece o candidato, tem uma empatia ou não tem uma empatia, e é isso que vai determinar o voto, Pedro. Você concorda com a Andréia nessa análise? Olá, Fernanda, Murilo, Andréia, né? É um prazer estar aqui. Queria agradecer inicialmente em nome da Sociedade Brasileira de Psicologia a oportunidade de debater, que sempre faz crescer o processo democrático, né? Eu acho que tem duas coisas que, do ponto de vista psicossocial, que nós temos que relativizar essas pesquisas e o que se propaga a partir delas. Primeiro, que essa pesquisa é feita a partir de uma chave de leitura de mundo, que é uma chave de leitura de mundo americana, um pouco europeia, onde os partidos têm ideologias constituídas. Uhum. E a nossa herança da ditadura foi justamente descolar os partidos das ideologias. É interessante, você me desculpa interromper, Pedro, que você tocou num assunto importante, quando você fala que os americanos têm ideologia partidária, eles têm partido e tudo mais. Aqui no Brasil é importante que a gente destaque que agora a gente está discutindo a fidelidade partidária, foi aprovada, mas até agora, né, é recente, esse balé de um político mudar de partido, estar num partido e para outra sigla, isso também acaba confundindo o eleitor, até de não ter esse vínculo ideológico. E o balé mudou, eles não necessariamente mudam de partidos, mas mudam as coligações. Uhum. Então, partidos e pessoas que eram historicamente inimigos mortais, né, existem vários casos, não vou citar nenhum para não tomar nenhuma posição, aparecem hoje no mesmo palanque. Uhum. Então, o sujeito não muda de partido, mas muda de palanque. Então, nós temos que tomar cuidado, porque essa forma, quer dizer, há uma desideologização dos partidos, os partidos não representam ideias. De fato, na nossa cultura, isso foi abortado num certo sentido, com perdão da palavra, mal colocado. Também é um assunto, da eleição, né? Muito sério que a gente vai debater aqui. O segundo aspecto que eu queria tratar, do ponto de vista psicossocial, é que as ideias, as grandes ideias, têm um poder muito grande no voto. E agora, não são ideias ligadas a partidos. Por exemplo, sistemas religiosos. Nós vimos aí um balançar de pesquisas em torno de um tema religioso. Em termos de um termo moral. Também a ideia, por exemplo, do progresso econômico, o mito do progresso econômico. Então, por isso os candidatos são tão iguais uns aos outros, né? Porque todo mundo está defendendo o mesmo progresso econômico, como se
a ideologia do progresso econômico fosse igual ao desenvolvimento social. Então há um poder das ideias, sim, né, mas essas ideias não estão coladas em partidos, estão coladas em outras instituições que normalmente não dão as caras durante o processo eleitoral. Então nós podemos dizer assim, é tudo afetivo, você tem vários níveis, né? Tem as eleições locais, é vereador, é o prefeito, regionais. Então quanto mais essa esfera vai afastando, mais as dinâmicas locais vão perdendo força, por exemplo, o amigo, o favor, e as dinâmicas maiores das ideias vão ocupando um pouco esse espaço de influência. Então, quando a Andréa diz assim, né, é preciso dar, na verdade, talvez colocando com outras palavras o que ela disse, se ela não acha ruim, né, na verdade é preciso dar nome às coisas, quer dizer, é político um comportamento de votar num candidato porque eu não vou perder meu voto. Isto é uma forma de política e é uma forma de ideologia, só não é chamado assim. Tá? Então, é preciso um trabalho de ideias, de mídia, de imprensa, para deixar claro que cada partido representa, sim, não um conjunto ideológico, um conjunto de ideias. É por isso que o debate dos programas é esvaziado, porque as pessoas não estão discutindo ideias que estão no papel, porque sabem que aquilo não reflete o pensamento necessariamente, pelo menos na maioria dos partidos. Mas elas discutem assim, é uma identificação, quando falam assim, é tudo emocional. Não é um emocional assim, tão manipulado. Agora, o perfil psicológico, você como psicológico... É um emocional colado ao cognitivo, há uma avaliação cognitiva de valores, de um conjunto de ideias que no Brasil têm sido predominantemente conservadoras. Nós somos um país de herança judaico-cristã, rural, e que o embate democrático é prejudicado pela falta de força simbólica também das instituições. Falei bonito, né? Força simbólica das instituições. Quer dizer assim, tem as instituições, mas a gente não acredita nelas. É o problema da justiça que a gente estava conversando agora mesmo, né? Alguém infringe... o presidente, não é ruim a gente citar exemplo nesse momento, que sempre está no partido, mas o presidente infringe a lei eleitoral no começo da campanha, recebe 6 multas. Alguém sentiu essa multa? Nem ele no seu bolso. Aí a gente tem um problema aí, né? Então você fica assim, mas justiça... ninguém vai defender ninguém, assim, quer dizer... E aí você vê na mídia, na internet, calúnias e acusações, e fica tudo por isso mesmo. É mais ou menos isso? E aí o eleitor, a credibilidade até do próprio processo eleitoral, ela fica... Ela é colocada em jogo mesmo, né? São 2 processos que mostram isso. O processo do ficha limpa, quer dizer, na boca da eleição não se sabia em quem podia votar, não podia votar. Um dia antes da eleição, muda a regra do jogo. Você pode votar só com a identidade. Mas seria muito óbvio, né? Até independente de qualquer coisa, o cidadão comum fica se perguntando assim, essa decisão está servindo a quem? Porque deve servir a alguém. Por que mudar isso na última hora? E não pensa que, de repente, é um fator importante você votar num candidato que não tenha uma ficha suja? Não. Isso aí foi feito pelo candidato que é da oposição, que quer derrubar o concorrente. E aí a pessoa acaba não sabendo exatamente o que está acontecendo. Se é verdade, se não é questão da credibilidade. Do ponto de vista psicológico, né, psicossocial, o que se tem é o que a gente chama de efeito simbólico. Quer dizer, se as instituições não funcionam nem na minha vida cotidiana, né, meu vizinho derruba o meu muro, eu entro na justiça contra ele, eu vou demorar uns 7 anos para receber um dinheiro que não vai pagar o muro. Né? Então, desde esse nível até o nível da justiça eleitoral, há um efeito assim de as instituições não representam uma ideologia, a bem da verdade, não representa o valor do bem público, que é o grande valor que está em crise. Agora, interessante também, eu gostaria que o Murilo falasse sobre isso, se o voto não é resultado de uma escolha racional, então, ponderada do cidadão, como fica a democracia? Qual que é o risco do voto abrir caminho para um regime fascista ou populista, por exemplo? Porque se você vota na pessoa, se você vota na imagem dela, na simpatia dela, qual é o risco disso acontecer, na sua opinião, Murilo? Olha, o risco do jeito que é a eleição brasileira, de como é a legislação, ele é cada vez maior, Se a gente for ver, a partir do momento, vamos pegar o exemplo do estado do Paraná, onde nós elegemos um governador do PSDB, elegemos 2 senadores que não eram da coligação do governador, que eram da outra chapa.
e que você possa votar em candidatos para deputado estadual de uma ideologia, para deputado federal de outra ideologia. É uma salada, né? É uma salada. Isso já propicia a não ideologia, o voto a não ficar ideológico. Porque a partir do momento que eu possa votar, e eu penso também, Fernanda, que para cada eleição majoritária ou proporcional, o eleitor ele pensa de maneira diferente. Numa eleição proporcional, nós temos pesquisas, o que mais pesa? Aquilo que a professora falou, é o fato de ser conhecido, é meu amigo, ajuda a população, esse é o fator principal do voto da grande maioria, certo? Principalmente é o voto de conhecimento. Ninguém vota para deputado, dificilmente, sem conhecer a pessoa. Ela quer uma proximidade. Né? Você nunca ter ouvido falar, isso, um amigo, um parente, não tocou no assunto. É muito falar difícil. Dos diferentes níveis, né? Agora, já numa campanha majoritária, aí é diferente. Aí, qual que é a diferença? Então, não é o que a sugestão do amigo, da família, é o que, então? Numa campanha majoritária, aí já vai entrar outros fatores, como proposta, passado, aí eu acredito, aí a gente vê, porque a gente vê tanto no horário eleitoral ainda as denúncias, que infelizmente é o que pesa bastante ainda numa eleição majoritária, essas pancadarias que a gente tem visto nos últimos dias. Mas isso é Brasil ou isso acontece nas eleições em todo o mundo, gente? Isso é uma característica nossa, esse denuncismo, essa agressividade? Isso vem aqui em relação ao Brasil, a outros países mais evoluídos, por causa da própria justiça eleitoral. Não pela justiça eleitoral, pela nossa justiça propriamente, que ela propicia isso. Ou seja, o sujeito pode acusar, pode fazer o que quiser, ele sabe que ele não vai ser... Ele sabe que vai ser, mas às vezes a multa compensa. Vai demorar. Às vezes a multa compensa. Aí sai depois da eleição, ele ganha a eleição e acabou. E depois ele vai resolver Ele vai resolver o problema. Aí com outro poder na mão, aí como já eleito e com a imunidade parlamentar. Exatamente. É mais ou menos isso que acontece? Fernanda, uma coisa importante de dizer, né, o Murilo deve concordar aqui comigo, as agências de pesquisa fazem a pesquisa qualitativa, que não são publicadas. Sim. Tá? Raramente elas são publicadas, porque elas mostram esses movimentos de influência de uma maneira muito mais clara do que as grandes os grupos pesquisas. Étnicos, os grupos sociais, aí ele questão recorta religiosa, por segmentos e verifica os movimentos. Lembrando que os segmentos eles se misturam, né? Homens e mulheres são divididos em diferentes religiões. Dessa vez eles estão publicando até por conta dessa boataria, da questão da religião, do aborto, católicos, evangélicos que deu, a gente vê que eles estão publicando uma parte, essas pesquisas. Porque nenhum candidato que financiou uma pesquisa quer que seja publicado isso, né? Porque é em cima dessas pesquisas que as estratégias de campanha são montadas. Feitas. Mas eu queria só fazer uma ligação ali que colocaram dois atores simplesmente nesse processo eleitoral, né, da escolha do voto. Eu, como eleitor, e o candidato lá do outro lado. Nós temos uma multiplicidade de atores que vão construir esse meu imaginário do candidato ideal. Né? Como foi citado aqui, o que a gente tem? Não é uma percepção sentimental, né? Quando fala de um voto de paixão, não é sentimental no sentido te amo, gosto de você e tal. Isso até às vezes acontece com o eleitor de se identificar como se fosse uma pessoa próxima, né? Você pega, como eu disse, um presidente, candidato a presidente e tal, é como se fosse uma pessoa próxima que você nunca viu e provavelmente nunca verá pessoalmente. Mas existem outros agentes, e daí eu discordo, porque assim, a mídia, né, o jornal, a imprensa, ela é um agente, é o meu lugar de consumo de informação. A família também é. As pessoas, mesmo nas eleições majoritárias, eu trabalho muito com adolescente, né, então jovens, eles votam em quem a família vota. Né? Às vezes mas a família também está à frente da televisão junto, né? Sim, é o almoço do domingo, ela recebe essa influência junto. É a revista, é isso tudo. Então, a definição do voto num ambiente que se torna um ambiente seguro, onde o outro é que está errado. No nosso ambiente, o nosso voto é certo porque meu pai vai votar, minha mãe vai votar, meu tio vai votar. São pessoas da minha confiança que vão escolher este candidato. Então, eu, jovem,
também vou escolher esse candidato, porque meu pai é meu espelho, ele é minha influência e assim por diante. Então, não se constrói o voto. E daí que eu digo que não existe politização, porque se você participa da vida política, e quando eu digo vida política, não política partidária, mas da política, né, da sociedade, no Grêmio e assim por diante, você vai construindo as suas ideias independente da influência da família. Né? Porque você está na rua, você está na tua questão da escola, na sua questão em vários lugares. Como a gente não tem isso como cultural no Brasil, isso foi morto completamente e não sei quando vai renascer, a influência da família é muito grande na escolha do voto, seja na proporcional, seja na majoritária. A gente sabe disso, que a discussão, nós precisamos de um rápido intervalo, a discussão dessas eleições girou muito em torno da família e aí o fator religioso, e a gente vai discutir isso então no próximo bloco, gente. O nosso debate sobre o eleitor, voto do eleitor, continua no próximo bloco. O Plano Geral faz um rápido intervalo e volta em instantes. Até já.